Hoje chegamos a um dos capítulos mais debatidos do Novo Testamento. Em Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus vai falar sobre o futuro. Ele fala sobre o juízo, sobre perseguição, sobre sinais, sobre sua vinda. É o chamado sermão profético. E antes de qualquer coisa, precisamos lembrar. O objetivo de Jesus aqui não é alimentar curiosidade, é fortalecer a perseverança. Respira, porque esse texto exige equilíbrio. Primeiro ponto desse capítulo é a destruição do templo. Os discípulos admiram o templo. Era imponente, era símbolo nacional. Jesus então diz algo chocante para eles. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Anos depois, em 70 depois de Cristo, Jerusalém seria destruída pelos romanos. Jesus responde à pergunta dos discípulos: quando acontecerão essas coisas? Aqui precisamos entender algo importante na leitura reformada. Muitos eventos descritos têm cumprimento histórico inicial na destruição de Jerusalém, mas também aponta para a consumação final. Jesus fala de falsos cristos, guerras, fomes e também terremotos. Mas ele diz, ainda não é o fim. Guerras não são cronômetros do Apocalipse, são evidências de um mundo caído. João Calvino ensinava que esses sinais servem para despertar vigilância, não para alimentar especulações. Jesus fala também de perseguição e de esfriamento do amor, mas ele afirma: quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por isso. Na teologia reformada, perseverança não é força humana, é perseveração divina. Os verdadeiros crentes perseveram porque Deus os sustenta. O segundo ponto desse capítulo é a grande tribulação. Jesus menciona a abominação da desolação, referência ao livro ali escrito de Daniel. Historicamente, isso aponta para eventos ligados à profanação do templo, mas também carrega uma dimensão escatológica bem mais ampla. O foco não é uma curiosidade cronológica, é urgência espiritual. E ele vai alertar: não creiam em qualquer anúncio, porque surgirão falsos sinais. Martim Lutero, ele dizia que o cristão deve se apegar à palavra, não às especulações sensacionalistas. A marca do engano é sempre desviar o olhar da Escritura. Jesus, ele deixa claro, quando ele vier, será visível. Não tem nada secreto e também não tem nada escondido, como o relâmpago que cruza o céu. A segunda vinda não será simbólica, será pública e também gloriosa. No terceiro ponto desse evangelho, vai falar a respeito da vinda do Filho do Homem. Aqui o texto alcança um ponto alto. O Filho do Homem virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. Jesus usa uma linguagem de Daniel capítulo 7. Ele não está apenas falando de evento futuro, está afirmando sua identidade messiânica e autoridade universal. R.C. Sproul ensinava que a esperança cristã não é escapar da história, mas ver Cristo consumar a história. Ele enviará seus anjos, reunirá seus eleitos. Note essa palavra, eleitos. A teologia reformada reconhece aqui a doutrina da eleição. Deus, ele conhece os seus. E por ele conhecer, ele os reunirá. Não pode frustrar esse plano, nada e nem ninguém. O quarto ponto desse capítulo é a figueira e a vigilância. Jesus, ele vai usar a figueira como exemplo. Quando os ramos florescem, você sabe que o verão está próximo.
Da mesma forma, os sinais indicam que a história caminha para o seu clímax. Mas ele afirma algo essencial. Quando ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem mesmo os anjos. Nem um filho em sua condição humilhada. A data, ela não é revelada. O chamado é vigilância. John Owen dizia que a esperança da volta de Cristo purifica o coração do crente. Vigilância não é medo, é constância. É vida santa, constante. Jesus compara com os dias de Noé. As pessoas, elas viviam normalmente, até que o juízo chegou. O perigo não é perceber sinais errados, é viver distraído. O quinto ponto que a gente enxerga nesse capítulo é Jesus falando a respeito do servo fiel e o infiel. Jesus termina com uma parábola. Um servo fiel administra bem enquanto o Senhor está ausente. Outro pensa, meu Senhor demora, e começa a agir com negligência. O ponto aqui, ele é claro para nós. A demora aparente não significa ausência de juízo. Cristo voltará e haverá uma prestação de contas. Charles Spurgeon dizia que a melhor maneira de esperar a volta de Cristo é estar ocupado servindo. A escatologia reformada não gera pânico, gera responsabilidade. Vivemos entre o já e o ainda não. Cristo, ele já reina, mas ainda voltará visivelmente. Aqui nós vemos, nesse capítulo, uma grande conexão teológica. Mateus 24, ele nos ensina: a história está sobre a soberania divina. A igreja enfrentará a oposição. Cristo voltará de forma visível e gloriosa. Quarto ponto, os eleitos serão preservados. E o quinto, vigilância é um estilo de vida. Esse capítulo não foi dado para calcular datas, foi dado para fortalecer a fé. E uma pergunta que fica para nós é: se Cristo voltasse hoje, você estaria vigilante ou distraído? Sua esperança está na estabilidade deste mundo ou na promessa futura? Você vive como servo fiel ou como alguém que pensa que o Senhor demora? Mateus 24 nos chama a olhar para frente sem perder fidelidade no presente. O rei que entrou humildemente em Jerusalém voltará em glória. E naquele dia não haverá debate teológico, haverá uma revelação total. No próximo capítulo, veremos parábolas que aprofundam essa vigilância, as 10 virgens e os talentos. Prepare o seu coração, porque esperar por Cristo não é passividade, é fidelidade ativa. Nos vemos em Mateus capítulo 25 e que Deus abençoe. E não deixe de comentar Jornada 66. Que Deus abençoe.